Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai ler o Novo Testamento, qual é a cosmovisão do autor que está escrevendo? O que está em volta daquele autor, seja ele no Evangelho, ou a carta paulina, ou outras cartas, o que está em volta dele? Geralmente tem 3 esferas que a gente precisa prestar atenção. A primeira esfera é o contexto que ele está escrevendo. Então a gente tem que prestar atenção, por exemplo, se for uma carta paulina, qual é o contexto que Paulo está escrevendo? Ele está preso? Ele está solto? É a segunda prisão que já está condenado à morte? Qual é o nível de tensão nessa carta? Então, quando você vai ler 2 Timóteo, você vai já ler uma carta de despedida. Quando você vai ler uma outra carta, você vai ver uma carta muito mais leve de Paulo. Então tem cartas da prisão, você tem cartas pastorais, então você tem uma carta de exortação, você tem Romanos, que é uma carta de pedido de ajuda. Então qual que é essa cosmovisão? A segunda esfera é a cultura dele, a cultura ao qual o autor está inserido. Vamos, por exemplo, usar o exemplo do Evangelho. O Evangelho foi escrito por 2 discípulos oculares e 2 discípulos que caminharam junto com discípulos oculares. Então você tem Mateus e João, que foram discípulos de Jesus, e você tem Lucas e Marcos, que não foram discípulos de Jesus, mas foram discípulos dos discípulos de Jesus e escreveram isso. Então quando você vai ver a cultura, por exemplo, de Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, você vai ver que ele é um estrangeiro, um gentil, escrevendo o ponto de vista de alguém de fora, né? Alguém como nós, olhando para o Messias que veio salvar o mundo. É uma outra cosmovisão, ele vai ter muito mais generosidade em falar como Jesus tratava os de fora, os que vinham de fora para dentro. Então você vai ver Atos com esse foco claro de como a igreja queria alcançar os de fora. Mas quando você vai ler, por exemplo, a cultura de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é um judeu explicando para os de dentro como o Messias veio, e o Messias era o Cristo, era Jesus o Cristo. Então você tem que entender qual é a cultura do autor, o que ele está, qual é a cultura que ele foi inserido e que ele está escrevendo esse texto. E a terceira esfera que você tem que prestar atenção do autor é a língua que ele está escrevendo. Na Bíblia a gente tem 2 línguas fortes, que é o hebraico e o grego. O hebraico é uma língua muito mais primitiva. E por ser uma língua mais primitiva, ela dá uma liberdade muito maior de interpretação, de tradução. O grego já é uma língua mais sofisticada. Mesmo sendo o grego koiné, o grego do povo, o Novo Testamento foi escrito com esse grego, ele é muito mais sofisticado que o Antigo Testamento. Então ele é mais robusto e é mais difícil de interpretar. Isso faz uma diferença. E existe um acordo de traduzir a Bíblia palavra por palavra e não palavra por conceito. Quando se traduz palavra por conceito, a Bíblia se chama parafraseada. E quando você traduz uma palavra por conceito, você amplia muito a interpretação do tradutor. E aí você não é tão fiel ao original como palavra por palavra. Mas também traduzir palavra por palavra, você não é tão fiel ao original no sentido do texto, porque qualquer um que sabe 2 línguas sabe que traduzir às vezes é muito complicado quando você traduz palavra por palavra e não conceito por palavra. Então essas são as 3 esferas do autor que você precisa prestar atenção quando se aproxima do texto bíblico.